Bom, pessoal, chegamos então à última questão. Vamos lá. Bom, essa questão, só para frisar, eu vou fazer mais dela em sala de aula, tá? Na nossa última aula eu falei, a gente tem muito essa situação que a gente pode usar logaritmo, tem questões assim que envolvem PA, PG, a matemática financeira, que tem essas variações, tá? Essas multiplicações sucessivas, aumento sucessivo, desconto sucessivo. Então, eu falei para vocês assim em sala de aula, ó, falei, pessoal, a fórmula do termo geral da PG, a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Ok. O que acontece aqui? Eu posso aplicar essa relação. Mas eu falei assim, gente, lembra da fórmula de aumento sucessivo, juros compostos? Então tá lá assim, ó, montante, capital, 1 menos i elevado ao tempo, ou se for um desconto ou se for um aumento, ó, vou mudar o sinalzinho para mais ali. Eu também posso usar, repare que é a mesma estrutura, aí depende do seu raciocínio. O que nós temos aqui? Vamos ler a questão, tá? O abandono escolar no ensino médio é um dos principais problemas da educação do Brasil. Reduzir as taxas de abandono tem sido uma tarefa que exige persistência e ações continuadas nos organismos responsáveis pela educação do país. O gráfico apresentado a seguir mostra as taxas percentuais de abandono no ensino médio para todo o país, no período de 2007 a 2010, em que percebe uma queda a partir de 2008 como objetivo de reduzir de forma mais acentuada a evasão escolar, são investidos mais recursos e intensificadas as ações, para se chegar a uma taxa de retorno em torno de 5,2 ao final de 2013, com a taxa de redução anual que foi obtida para que se chegue ao patamar de 2013. Então, ó, repare que em 2010 ele tem 10,3. Então, ó, 2010, 2011, 2012, nós queremos chegar a 2013. Aqui eu tenho 10,3. Eu preciso descobrir, né, essa situação, qual vai ser a taxa que vai diminuir para que aqui no final chegue a 5,2. Então repare como a gente tem essa multiplicação, porque eu ainda vou falar com vocês sobre porcentagem, então eu vou calcular uma porcentagem de um certo valor, então eu vou multiplicar, e dessa multiplicação nasce a ideia de PG, nasce a ideia de juros compostos, desconto sucessivo, aumento sucessivo, tudo isso tem a ver. No caso aqui houve uma redução, então houve um desconto sucessivo, tá bom? Então a gente pode considerar, se a gente for por PG, podemos considerar esse o nosso primeiro termo e esse o nosso último termo, e a gente quer descobrir qual é essa taxa, tá bom? Então a gente vai descobrir essa taxazinha aí, que ele está falando que seria a razão de quanto em quanto eu vou multiplicando. Então, pegando essa fórmula aqui do termo geral, então, ó, AN, que seria o último termo lá de 2013, 5,2, A1, 10,3 no primeiro termo, a razão que a gente quer descobrir, N, 2010, 11, 12, 13, 4, 4 menos 1, ó, dá 3. Então, 5,2, 10,3, vezes Q elevado a, vamos botar direto, 4 menos 1, né? 3, vou ficar repetindo isso não. Aí você tem que fazer uma continha aqui de divisão, certo? Então, aqui, 5,2 dividido para 10,3, você pode tirar a vírgula e calcular 52 por 103, mas enfim, você tem que ter habilidade para essa divisão. Ele disse aqui que para considerar 0,8 ao cubo como aproximadamente 0,51. Se você for dividir isso aqui, queridos, dividir isso aqui, você vai achar aproximadamente, vai dar 0,50 alguma coisa, aproximadamente 0,51. Então isso aqui é aproximadamente 0,51, que é igual ao quê? Que é o cubo. Mas quem é 0,51? 0,8 ao cubo. Então 0,8 ao cubo é igual a Q ao cubo. E aí, olha, eu disse para vocês lá em logaritmo que se eu tenho uma equação exponencial expoentes iguais, é porque as bases são iguais.
Então eu tenho aqui que se essas, vamos botar aqui numa cor vermelha aqui, ó. Se esses expoentes são iguais, repare, ó, 3 e 3, ó, é porque 0,8 e Q são iguais. Então, Q é 0,8. Acabamos de descobrir essa situação. Essa taxa de variação, a pergunta é qual a taxa de redução anual? Se eu tenho 0,8, quanto é que foi reduzido? Bom, aí é uma questão de porcentagemzinha. Então, se eu tenho 0,8, o que é 0,8? É 80%. Então, quanto foi reduzido? 20%. Então, 20%, letra A, é o nosso gabarito. Essa foi a taxa de redução para se chegar a 80% do valor. Tá bom, queridos? Então, beijo grande. Qualquer dúvida a gente volta. Não deixe de perguntar, não deixe de questionar. Mas só lembrando para a galera do cursinho, eu vou fazer algumas questões a mais dessas com vocês em sala de aula. Que essa questão tem um nível legal. E vou também colocar aquelas questões que envolvem esse mesmo estilo, mas usando log. Tá bom? Que aí pede o tempo, enfim. Ok? Beijo, forte abraço. Bom domingo a todos. Boa correção, um beijo grande. Para quem ainda não se inscreveu, faça o favor aí, pessoal, se inscreva no canal, compartilhe esse canal aí, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.